Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Bem-vinda, Renata. Renata Quiroga é psicóloga, psicanalista, escritora e poeta. É mestre em psicanálise, saúde e sociedade, pela UVA. Doutoranda em psicanálise, saúde e sociedade, também da UVA. E ela é colunista do Observatório de Comunicação Institucional, coautora e organizadora do livro Psicanálise do Brasileiro. Bem interessante isso, Psicanálise do Brasileiro, né? E autora do romance O Escutador da Quaresma. Bem-vinda, Renata. Então, vamos iniciar te perguntando o seguinte: você, como psicóloga, psicanalista, não é, já tem uma visão assim mais complexa, mais profunda do ser humano, né? Como é que você se envolveu na poesia e o que foi que te inspirou a fazer poesia? Oi, Marisa, Dalberto, muito obrigada pelo convite. Também fico muito feliz de bater esse papo aqui com vocês e espero que contribuir aí com esse projeto tão legal de vocês. Obrigada. Obrigado. Então, né, a poesia, ela está dentro do universo da escrita, né? E ainda, né, que na sua forma poética de se apresentar, mas ela compõe aí a paleta das cores do fazer literário, né? E aí eu pegando esse parêntese aí no que você fez sobre a questão da profissão, né? Pegar aí, eu penso um parêntese nessa minha jornada, eu vou explicar melhor, né, o que isso tem a ver com a questão de ser psicóloga, psicanalista, né, que é o meu método de trabalho, aquele que eu dou crédito. Então, eu acho que essa articulação, né, tanto a matéria-prima da psicanálise quanto da literatura, eu acho que a gente pode dizer que é a palavra, né? Mais do que a ideia, é a palavra. Então, eu acho que o meu interesse pela palavra, né, pela literatura e pela palavra, começou aí por essa letra do inconsciente, né, pela parte do silêncio, que a gente pode até pensar que o silêncio é um fonema da palavra, né? Então, a leitura e a escrita, elas estão muito articuladas e são muito necessárias para o meu trabalho, tanto para o desenvolvimento teórico, quanto para também a própria praxis clínica, né? Então, mas assim, de qualquer forma, isso é uma questão ligada à minha profissão, né, como psicanalista. Mas eu comecei a escrever prosa no jornal Rio Letras, lá por volta dos anos 2000. Vocês, claro, que devem lembrar aquele jornal que o Marcos Vinícius Quiroga, que é meu irmão, né, organizava na época. Tinha um time maravilhoso aí de colaboradores, Laura Esteves. Era seu, é irmão, né? Meu irmão, isso. Laura Esteves, Tanúcia, Elisa Flores, todos escreviam no Rio Letras, né? E na época o Marcos, né, falava que eu escrevia assim textos muito poéticos, para falar de coisas assim muito concretas, que eu floreava muito. Então ele falava assim: por que você não vai logo para a poesia? Vai de uma vez, né? E eu ficava assim naquela, de escrevendo uma coisa e outra, e como sempre, aquele processo que a gente tem assim inicialmente de engavetando. A gaveta é uma etapa eu acho que de todo escritor, né? Uhum. E ele sempre me cobrando muito, e mandava e-mail e tal, e o que você está escrevendo, o que você está fazendo e tal.
eu falava para ele que era difícil, né? A gente conciliar com o trabalho que você já tem estabelecido ali, começar uma nova coisa mais formalizada, né? Uma nova atividade mais formalizada. E ele dizia que não, que tempo não era desculpa, que por que você não tirou um ano sabático? E eu achava aquilo engraçado e tal, mas ficava ali, então, começando até com ele ali um esboço de um livro, alguns poemas, mas tudo na gaveta, né? Aí, quando ele veio a falecer, em 2020, né, pela Covid-19, a Academia Carioca de Letras, que ele pertencia, fez uma homenagem remota para ele. E aí mandaram um e-mail pedindo, né, que colaborasse ali com a cerimônia, com alguma coisa escrita. E eu, naquela correria, assim, né, eu para responder logo, prontamente a eles, eu sentei e escrevi um poema, que foi O Escutador Sem Rimador. Claro, em homenagem a ele, àquele momento, que então eu acho que saiu da gaveta ali tanto os meus poemas que estavam presos, quanto a minha dor naquele momento ali. E isso me despertou e veio no comecinho da pandemia, que ele faleceu logo no início de 2020, e a pandemia, aquele tempo meio que foi o tal do ano sabático, né? Que ele falava, né? Eu não deixei de trabalhar hora nenhuma porque tinha o recurso do home office, eu acho que a saúde mental, né, nunca trabalhou tanto, né? Mas, assim, o isolamento social, aquela parte que a gente fica ocupado com outras coisas, me botou mais parada em casa e eu utilizei esse tempo, então, para começar a escrever O Escutador da Quaresma, que foi o romance que eu publiquei no ano passado, na feira, na festa do livro de Lisboa, na feira do livro do Porto, na Bienal de Pernambuco, na Flip. Aí eu voltei, aí no ano de 24 publiquei na República dos Poetas, com todo o apoio, divulgação do Jorge Ventura e da Ventura, editora. Depois no Salve, aquele sarau lá da Ventura também, como categoria de livro inédito, convidado, porque eu não tinha sido publicado pela Ventura, foi uma editora de Portugal, mas ele fez toda a divulgação aqui. Depois pela UBE e depois os livros que sobraram eu fiz uma doação para um projeto social do BIP. Até comentei com vocês aquele dia lá no jantar da UBE sobre esse lançamento. Só que entre uma coisa e outra, porque eu comecei a escrever ele em 2020 e em 23 é que eu publiquei. Entre uma coisa e outra, aí eu já fui então entrando em concursos de poesia, participando, sendo premiada, participando de antologias, de coletâneas, e eu acho que aí, juntando tudo, a poesia veio para ficar, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Foi bom, querida, você falar sobre Histórico, o né? seu irmão histórico e seu irmão, né? Mais do que nunca, marcou muito a poesia aqui, não só carioca, mas do Brasil, saiba isso, tá? E também você fez uma referência, aliás, é a pergunta que eu vou lhe fazer, né? Qual os escritores, né, que você recebe influência, te influenciaram a seu início dessa sua lida na vida poética? Você já citou aí dois, três, Laura, você citou aí Tanusse, mas Jorge Ventura, assim, você também citou. Então, quais os outros escritores que influenciaram a sua vida literária? Olha, eu acho que quando a gente pensa assim, em influência e escolha, né? Também a gente lembra que não tem tanta participação assim nas nossas escolhas, né? Ou pelo menos tanto quanto a gente imagina. A gente acaba escolhendo um pedaço de coisas da escolha das pessoas que a gente escolheu. Olha a confusão. Mas, e para ajudar a embolar um pouco mais essa confusão, vem a influência, né? Então, o que eu quero dizer, né, com isso? É que, por exemplo, eu tinha um professor de português que eu gostava muito e que ele era super fã de João Cabral, de Melo Neto. É lógico que eu passei a gostar muito do João Cabral. Então, é isso que eu estou querendo dizer, assim, né? A influência da influência, né? Eu sou a filha mais nova de cinco irmãos, nós somos quatro, né? Nós somos cinco, eu sou a mais nova. Uma diferença muito grande, assim, entre todo mundo, mais velho para o mais novo, 17 anos.
Então, as leituras, a minha família era muito leitora. Então, era aquela confusão. Um começava a ler um pedaço, lia em voz alta, outro lia outra coisa. Então, tem uma influência aí dessa pluralidade de gente pensando coisa diferente no mesmo lugar, né? Mas eu acho que uma coisa que eu até, quando você falou aí das influências, né? Eu acho importante é, fazer um recorte sobre a importância da literatura infantil e lidar com, assim, relacionar a leitura com o contexto temporal, né, que vai se articular aí com os elementos, né, que a gente vive, e a tendência, por exemplo, da época, né? E eu acho que mais interessante ainda é a gente articular essa leitura com o desenvolvimento, com a fase do desenvolvimento humano, né? Então, por exemplo, assim, nós somos um leitor diferente em mutação, né? Um constante devir literário, vamos pensar assim, né? Isso mais ou menos vai construindo o nosso relevo ali da nossa leitura e da nossa escuta. Então, por exemplo, quando criança, né, lá, claro, né, todos nós lemos os clássicos, né, quem teve acesso a esse privilégio, lemos os clássicos, mas eu acho muito importante, que acompanham, né, a educação formal, mas eu acho muito importante a gente pensar assim, quem foi que nos influenciou na infância? Porque a Uhum. literatura infantil, ela tem ali um prazo, né? Não que a gente não possa ler um livro infantil, né, na idade adulta, mas determinado efeito, determinada produção ali é naquela época, né? Enquanto aquele cimento está molhado da criança e que vai secar de um jeito, a chegada da literatura, ela é fundamental, né? Sim. Então, assim, na minha época ali, eu tenho ali a referência da Lígia Bojunga, da Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Cecília Meirelles, um livro da Cecília Meirelles que marcou muito a minha infância foi o Isto ou Aquilo. Eu achei aquilo assim muito importante para mim, claro que o Ziraldo com aquele humor, né? É, E depois, né, a própria influência do Marcos, né, que influenciou muito também na infância e depois com a obra dele, a própria obra dele me influenciou muito, né? uhum. E a partir dele, ler Clarice, Saramago, Fernando Pessoa, pessoas que ele gostava de ler, que também eu passei a gostar especificamente, né? E É, eu acho muito importante pensar nessa questão da leitura com o contexto, né? E tanto temporal quanto do seu interesse. Então, eu, como adulto, sou psicanalista, então também sou uma assídua leitora do Freud, do Lacan, de outros autores da psicanálise. Então, assim, a gente vai montando, assim, eu acho que o nosso mosaico de influências e da prática da leitura e, consequentemente, da escrita, né? Sensacional, vai vai acontecendo. acontecer. É interessante porque tem poetas que chegam aqui e dizem: Ah, como é que você iniciou a entrada na poesia? Aí eles falam: Ah, foi assim, de repente, eu fui no sarau. Outros dizem: Ah, eu me inspirei em algum autor. E o que você está trazendo é que com você foi um processo, né? Desde Sim, pequeno você gostava da leitura Da e tinha família, a né? família toda, É né? envolvida aí com a Envolvida com a literatura, né? E com isso você é como se fosse um germen, né? Que foi exatamente. cada vez mais crescendo, ficando mais forte, né? Parabéns, Renata. literatura. Agora, você tem algum tema específico que você goste de escrever? Como é que é isso? Você escreve sobre qualquer coisa ou tem mais tendência a alguns temas em especial? Eu acho que não, eu não tenho um tópico assim específico, um tema, não. É, eu acho que essa ideia, né, que a gente falou agora da fase, né, e do contexto que você está ali ou lendo ou escrevendo, né, que a gente está mergulhado nesse processo, isso vai te puxando para uma coisa ou para outra, né? Né, eu fiz agora a minha dissertação do mestrado, que eu falei sobre os limites da sublimação, sublimação como um destino pulsional, né, que se dirige para a produção artística. E aí, de um modo geral, eu fui assim, um bom tempo mergulhado em tudo que envolvesse esse tema, né? Até porque a gente
tem que dividir o tempo ali nisso, né? E eu acho que eu percebo uma certa tendência a eu articular sempre com temas que envolvam o humano, né? Como eu falei, as letras do inconsciente, alguma coisa que vai estar ali no não dito, né? E que não que seja especificamente do assunto da psicanálise, mas eu sempre acho que eu faço uma conexão entre uma coisa e outra dessas que eu escrevo, né? Eu gosto muito de escrita por encomenda. Ah, A pessoa implica um pouco, né? Quando o editor, às vezes, nos pede um texto assim, né? Um tema específico, né? Ou como assim, edital de concurso, eu gosto, né? Assim, geralmente isso traz uma certa ansiedade para as pessoas, principalmente se elas forem, né, escritores de jornal, essas coisas, têm um prazo para escrever. Mas eu particularmente gosto. Agora, há pouco tempo, eu participei de duas antologias de Dux, né, que são e-books. Uma sobre o Eduardo Galeano, que achei muito legal parar para ir naquele tema específico e ver a obra do Galeano novamente sob um outro olhar para Mergulhar escrever. E a outra, nas veias da América Latina. isso, exatamente. O nome da antologia é Abraço em Galeano. Olha, O poema que eu entrei é o Quimera de Latas. Também foi. Gostei muito de entrar ali na vida do Galeano para escrever um pouco, um poema pequeno sobre ele. E a outra antologia que também foi muito legal foi Flor Bela por Elas, que é uma homenagem à poeta portuguesa Flor Bela Espanca, uma antologia feita só por mulheres. E eu também gostei muito de falar sobre isso, de voltar na Flor Bela, de ver por outro lado. Então eu gosto do tema, de uma unidade temática, ou que eu crie, ou que alguém me dê para fazer. bom, uma coisa bem profícua, bem que você tem aí. A pergunta seria se você tem algum bloqueio criativo, né, se nas suas acontece, que né? acontece Se geralmente, acontece mas ou pelo não. visto você não tem, Não sei, e doutor, não deixa tem. eu dizer. Não, pelo visto você não tem. Eu gostaria que você tivesse. Eu Ele tô, já acha que você não eu tem. acho. Mas a É, pergunta é: acontece alguma vez de você ter algum bloqueio meio criativo? criativo, né? Eu acho que ele já fez uma boa previsão. Não que eu não tenha bloqueio criativo, mas eu acho que não é tanto o meu drama, assim, como eu vejo de outros amigos que, né, a gente troca essas situações, né? Eu acho que o que eu tenho, assim, uma certa, de organizar essa rotina, uma dificuldade de organizar essa rotina, vamos pensar assim numa balança comercial da entrada de ideias e da saída. Então, as pessoas ficam muito voltadas para a questão da inspiração. Eu não penso muito nisso. Eu acho que é o trabalho, que é o estudo, que é a observação. Então, eu fico muito observando muito tudo, muito menos do que eu queria. Às vezes eu só quero ver uma série em paz, mas aí eu fico olhando o que que aquela pessoa falou, o que que aquilo pode dizer, aí eu vou correndo anotar, aí eu anoto no papel, anoto no celular, anoto no computador, e aí aquele banco de ideias vai inchando, 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 aí eu tenho que parar e falar, não, peraí, agora eu tenho que transformar isso aqui num texto, num poema, numa coisa, para dar o destino depois que eu quiser dar. Então, eu acho que mais do que esse bloqueio, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade de fazer esse equilíbrio dessa gangorra, assim, sabe? Entrada de ideias com colocar elas arrumadas num lugar. Ah, entendi. Organização apenas. Essa organização, porque muita gente tem rotina e tal, eu não tenho essa rotina. Eu até tenho, ela que não me tem. Eu faço, mas eu não cumpro. Então, às vezes vai ficando com muita coisa para eu botar em ordem. Aí eu paro, não, vou parar aqui. Aí dá aquele alívio, assim, não, já consegui transformar não sei quantas ideias aqui num poema, já pronto, aquilo já vai embora. Eu Eu acho acho que mais um bloqueio é essa. que não é poética, não é? Está em plena criatividade, né? Essa É, coisa, tudo te leva a escrever uma frase, uma coisa assim, é porque você está muito Ebulição. em ebulição mesmo, né? Isso é muito bom, Renata. Me fala uma é, coisa. pode falar.
Bom, é uma pergunta que nós sempre fazemos aqui aos poetas, né? Você acha que a poesia tem um papel significativo na sociedade, seja para o bem ou para o mal, mas seja para o bem, influencia de alguma forma na sociedade? O que é que você acha? Acho sim, né, que claro, né, ela está na sociedade, está afetando, né? Mas eu acho que em todos os tempos, né, a poesia, ela colaborou, né, para quem dela faz uso, né? Primeiro, assim, acho que a gente pode pensar com a construção de símbolos, né? Através do uso que ela faz das metáforas, da linguagem conotativa, né, do papel da estética. E isso tem um grande valor, né, até para, assim, para o aumento da nossa capacidade interpretativa e crítica, né? E assim, o papel do símbolo, ele também tem uma importância muito grande na nossa organização psíquica, né? A gente, o simbolizar nos integra de forma muito criativa, né, com os elementos do nosso mundo externo e permite também que a gente se desvencilhe daquela literalidade, né, e nos abre para questionamentos e permite um uso mais sofisticado ali do nosso aparato cognitivo. Então, eu acho que isso é uma coisa mais genérica e de todos os tempos, né? Mas, além disso, né, eu acho que essa pergunta é muito boa, né? E ela abre, assim, né, para pensar uma porção de coisa. E a gente pode até fazer outras perguntas nela, né? Aonde a poesia nos leva, né? Uhum. Quem leva quem? A poesia carrega um poeta ou vice-versa, né? Então, voltando do trabalho lá da minha dissertação do mestrado, né, que eu propus um entendimento da sublimação como um destino que propõe, um destino que causa arte e causa poesia, né? E como eu falei, né, é alguma coisa que vai movimentar no outro aquilo. É, isso foi um ponto, o papel da arte, e no nosso caso aqui da poesia, no laço social, né, eu usei, né, voltando lá na minha dissertação, o texto da Antígona, do Sófocles, que também foi usado pelo Lacan no Seminário 7, para falar do desejo, né, e o desejo em psicanálise, né? Então, fazendo rapidinho aqui um recorte, né, a Antígona, né, ela seguiu até o final com o plano dela de enterrar o irmão dela. Mesmo proibida pelo Creonte, ameaçada de morte, né? E ela seguiu até o final e ela foi e fez as honrarias fúnebres para ele. Foi emparedada e ele deixou ela mofando lá para morrer. Antes disso, ela se enforcou. O que eu estou trazendo isso? Porque isso ela é o desejo dela. Ela cumpriu o desejo dela e ela não morreu pela mãos de outros, ela morreu por ela própria, né? Ela- Então, eu acho é, que... Oi? Pelo próprio desejo dela, ela... Sim, ela bancou o desejo dela ainda que com a própria vida, né? Então, o que somos, né, Marisa, poetas, né? O que é poesia senão aquele que decide, né, por versos sutis, pelos jogos de palavras, pelas metáforas, e pelos disfarces que a gente consegue passar adiante, essa possibilidade de questionarmos o que nos é imposto, né? De Não, questionarmos os tributos que nós temos que pagar, em que cofres que temos que pagar, né? Como fez a própria Antígona bancando o seu desejo, né? A esse, gente escreve, a gente publica, a gente se organiza em encontros, né? Para levar a poesia, como a sua arte, né, Dalberto, que carrega a importantíssima questão da consciência negra, né? Da e, gigante questão da pele. E mesmo assim, a gente ainda sofre com a invisibilidade, com as não leituras, né? E a uhum. gente vai lá, né? Então, eu acho que esse impacto que você me perguntou, ele é um impacto gigante de significado e de significante na nossa sociedade, né? Que eu acho que a gente pede, implora por essa leitura de versos duplos, né? Tanto líricos quanto sociais, né? Como esse tema tão importante que você carrega na sua poesia, né?
Então, eu acho que Como você focou essa questão, né, da influência da poesia na sociedade. Você focou, veio com outra vertente que a gente não tinha pensado aqui. Muito interessante. Muito interessante esse imposto que nós pagamos sobre. Eu achei muito interessante, genial, genial mesmo. Mas, querida, a pergunta seguinte é: quais são os seus planos futuros, né? Para o futuro. Para o futuro, para o futuro, lógico, né? Com essa dinâmica que você tem, essa visão que você está tendo, é bom mesmo. Da poesia, Essa com a entrevista psicanálise, é literatura. isso, e essa entrevista está sendo muito, muito eficaz para isso, né? Essa sua análise como uma jovem poeta, né? E essa análise que eu estou gostando muito, modéstia à parte. Gostando muito dessa entrevista por causa disso. Você está conseguindo diluir todo um ideal, uma ideia de que é a poesia, do que é o ser poeta. Vamos lá, querido. Quais os seus planos futuros, né? Para o futuro, o lançamento de livro, tudo isso. Quais são os seus planos? Olha, primeiro, meu plano imediato é organizar essa entrada e saída de estoque de ideias e de palavras, para eu conseguir fazer alguma coisa, né? Criar uma rotina e cumprir a rotina direitinho. Eu tenho alguns livros em estoque, né? No processo de criação, um na poesia, né? Mas eu vou lançar com a Aventura Editora, estou falando aqui em primeira mão, uma publicação acadêmica que é dessa dissertação do mestrado que eu falei mais de 1000 vezes aqui para vocês hoje, né? Vocês veem que eu estou empolgada com isso, então eu vou publicar. Meu orientador me disse para publicar, né? E eu vou seguir ali a direção dele. E é justamente sobre isso, né? Sobre a sublimação, né? Como um destino pulsional na obra de Marcos Vinícius Quiroga e Miguel de Cervantes. Então, eu vou publicar. Minha parte eu já fiz, né, que já está pronta, mas agora a gente está naquela fase de esperar ali as capas, né? A orelha, a contracapa, não sei o quê, juntar aquilo. E a gente não vai lançar esse ano, mas a gente quer publicar para poder ter a data do mesmo ano da defesa da dissertação. É um critério aí de livro acadêmico, né? Então, para cumprir esse critério, a gente vai correr com isso. Mas aí para o ano que vem já tem esse de poesia. Eu pretendo também, com calma, fazer a terceira edição desse trabalho que você leu aí, Marisa, que é o Psicanálise Brasileiro, que é muito interessante, mas aí uma coletânea. Eu vou Mas querer ler isso, hein? depois eu te passo o livro. Por favor. E esse trabalho tem tudo a ver com a entidade que está conosco, né? A ciência do sentir, né? Eles são psicólogos Isso. da ciência do sentir. Tem tudo a ver o seu trabalho também, em cima do nosso, na sala com poesia. Depois podemos fazer umas trocas, né? Por favor. Isso, com certeza. Mas fala. Não. Então, deixa eu Eu estou perguntar. empolgada com ele. Não, pois é, porque eu acho que você é uma pessoa jovem, bastante jovem, e você está assim num processo de criatividade intenso. Diria até que você tem uma pulsão de vida, né? Já que você é psicanalista, eu posso falar assim, né? Você tem uma pulsão de vida, né? Vontade de fazer muitas coisas, está sempre pensando em coisas novas, criando, né? E que eu gostaria de saber que conselhos você daria para os jovens que estão entrando nessa da literatura, da poesia, sabe? Mesmo que esteja engajado com outras profissões, né? Como é o seu caso. O que você diria para esses neófitos, principalmente para aqueles que estão muito interessados na poesia? Olha,
eu não sou nada boa de conselho. Eu não sei se é a profissão da psicanálise, né? Muitas pessoas entendem até que a psicologia, você deve saber disso, né? Ela tem esse papel de dar um conselho e tal, mas eu não sei se a gente faz tanto outro movimento, né? De não saber muito nada do outro, né? Hum, Que eu não saberia dar um conselho específico, assim, mas para não ficar assim sem resposta, né? Porque eu acho que tanto a psicanálise, né, quanto a literatura, elas são templos da subjetividade, né? Então, os caminhos, ainda que próximos, parecidos e tal, não sei aquela coisa assim, olha, não entra numa furada X, não faz, não sei o quê, mas em termos gerais, eu acho que ainda que muito próximos, os caminhos, eles são absolutamente paralelos, né? Então, eu acho que se deixar surpreender, sair das regras, seguir ali a sua própria métrica, eu acho que seria um conselho mais. Não é nem um conselho, é um desconselho, né? Mas, assim, né? Dentro do que eu conseguiria falar, né? Porque eu acho que ambos os lugares. É o lugar do empírico, singular. uhum. Então, cada um, né, vai ali construir a sua trajetória com as suas topadas e com seus acertos, e isso vai ser insumo para o seu próprio caminho. Então, eu não, o que passou comigo não serve muito para ninguém, né? Então, eu acho que o tal, para falar alguma coisa para essa pessoa que está começando, eu acho que é aproveitar o seu verso branco, né? Ter a oportunidade de saber e entender a sua própria métrica, ou até mesmo, né, de fazer o seu poema desmedida. Acho que seria isso. Muito bom, muito bom. Querida, nós Querida, estamos chegando no maravilhoso. momento final. Nós estamos chegando no momento final aqui da nossa entrevista, né? É, Infelizmente. E infelizmente. é isso. E gostaríamos, né, que É, você declamasse um poema seu, né? Pra- para finalizarmos a Ah, entrevista. tá ótimo, vou pegar um aqui. Esse poema está no Escutador da Quaresma. Que pena da morte! Ser condição penante da costura solta de um pecador. Ser o lado obscuro do destino, que por não consonar se faz expulso, se faz castigo. Não ceder às leis que medem os reis, não cumprir o trato que o maltrato combinou. Sem exames e radiografias, é somente mais uma semente. Não é incômodo com os dias, não usa relógio no pulso que será cortado. Caminha sabendo a queda desejante. Ser uma pena que ora castiga, ora cumpre a liberdade. A morte se organiza em tempos, vai aos poucos se alojando. Enquanto revela em quem está, o ponteiro diz: velamos. Vizinhos falam alto, socam as paredes e saem das redes para as alcovas. No cemitério do escuro, não me abandono nem me acompanho. A cada veste mortuária, visto ou dispo a dor dos que não mais existem. A regra os disfarces, seca a fantasia. A conta, régua do tempo de preterir. E se ninguém mais vive, estou livre para desistir. Uau, muito lindo, muito bonito. Muito bonito mesmo. Agora, Bonito. esse livro, pelo que eu entendi aqui, você fez inspirada no seu irmão, né? Piroga? É, Ele é um personagem do livro, o Lírio. E eu estava no contexto da pandemia. É um livro que fala sobre a entendimento da loucura sob a perspectiva da diferença. Usa aquele momento da internação, da deshospitalização e isso tudo como se fosse no período da Covid. isso, Entendi. entendi. Muito interessante. Muito. Não, só um adendo, né? Que antes da sala com poesia cult, nós fazíamos um evento chamado Poesia Cult, não é? Ah, Que era isso. também para trazer, Homenagear os poetas, nossa, homenagear poetas. E durante a pandemia, nós fizemos uma uma homenagem homenagem póstuma a ao seu irmão. alguns poetas que já haviam falecido, alguns durante a pandemia. E o seu Muito obrigada. é um deles, que nós homenageamos.
Se você quiser, depois a gente manda o link para você. Ah, eu quero sim, por favor. Muito Eu legal. agradeço demais a gentileza. Mas olha, querida, agradecemos imensamente a sua participação. Foi muito bom, tá? Os gatos também adoraram. Já adoraram, estão miando aqui. Olha, é que eu- Excelente participação dos gatos. Eu agradeço imensamente o convite tão generoso de vocês. Então, É um seja. trabalho lindo o seu, Isso. né? Muito Então- obrigado, querida, na Sala com Poesia CUT. Tá? E lembrando aos que vão assistir, né, que ela vai estar conosco durante uma semana com um poema por dia. Não percam, hein? A minha garota é boa mesmo. Obrigado. Teu irmão está muito bem representado. Obrigada. Obrigada.